Fala galera, tá começando mais um Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Eu sou o João Vitor Trascastro e teleguias vemos, episódios não sabemos. Eu sou o Lucas de Brito e se Chaves está fazendo 50 anos, quer dizer que ele é completamente burro agora? Eu sou Jonatas Holanda e hay que completar a lista. E eu sou o Igor Borges e quero avisar que o Chaves só tem 8 anos, viu? Bom, no programa de hoje a gente vai comemorar os 50... Rapaz, não é 50 anos, como assim? É exatamente isso. A gente tem que entender por que Chaves não completa 50 anos esse ano. Qual que é a data divulgada oficialmente? Quem divulga? Desde quando? E por quais motivos ela é incorreta é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, é complicado esse negócio, né? Porque desde quando que a gente tem como oficial que Chaves nasceu em 20 de junho de 1971? Desde quando começou a internet, o site do Roberto Gomes Bolanhos, o xspirito.com, ele já constava que o Chaves surgiu nesta data. Assim, pra gente entender essa questão, é preciso separar o Chaves sketch e o Chaves programa de meia hora. O Chaves, ele surgiu como um sketch de 10 minutos de um programa que o Roberto Gomes Bolanhos fazia, chamava Xspirito. Porém, com o conhecimento que os fãs foram adquirindo conforme o tempo, meio que a gente desconfiava que a data de 71 era falha. Primeiro porque, na época, mais precisamente em junho de 71, o programa Xspirito era exibido às quintas e o dia 20 caiu em um domingo, então essa data já pode ser considerada errada por aí. Fora que, na minha opinião, eu acho que a situação do Xspirito na época, eu acho que impedia dele criar o Chaves. A gente está falando de uma época em que ele acabou de receber um programa novo. E o Chapolin nem existia direito, o Chaparrão, o Chapatin, Chompras não eram definidos. Então, Nessa época o programa estava sendo consolidado, não é isso? Tipo, passou de mesa quadrada ali, de super gênios da mesa quadrada, para uma outra coisa, né? Xspirito é mesa quadrada e virou só Xspirito. Nessa fase aí, o que ele tinha de mais importante? Era o Chapolin? era o Chapolin Colorado, que nem tinha aquelas características todas que a gente conhece. Ele estava evoluindo bem aos poucos. O Dr. Chapatin ele tinha acabado de virar um quadro, mas o foco do Xspirito era quadros soltos. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, do Porta dos Fundos, que não tem personagens fixos conforme os vídeos, conforme os sketches que eles postam, era Só basicamente... o Peçanha é fixo. Peçanha é... Assim, sempre tem um fixo, mas o grande foco do Xspirito era nos quadros que não tinham continuidade. E o Chaves nasceu nisso. O Chaves nasceu muito provavelmente exatamente como esse quadro comum que não era para ser fixo, mas que caiu nas graças do público. A questão do surgimento do Chaves, assim, a gente sempre tem que olhar a cronologia na ordem correta. O grande problema dos fãs é porque a gente sempre olha a história de Chaves de trás para frente. Já olha para o Chaves como uma série, mas a gente tem que levar em conta que a obra de Xspirito ela segue uma cronologia. É 71, porque a televisão... Não existe isso. O que existe foi o programa Los Super Gênios, né, que surgiu em 1970, que a gente já debateu aqui em outra ocasião. Nessa mesma vez que a gente debateu sobre Super Gênios, a gente já falou que o programa era muito bom para ser apresentado num período assim, de 10 minutos, mas o programa ganhou um espaço de meia hora, então o Xspirito precisava tapar, né, completar esses espaços, porque só os Super Gênios respondendo cartas em meia hora ficaria muito cansativo, ficaria muito chato. Então ele começou a cobrir com esquetes. Basicamente, eram personagens soltos, que não eram personagens fixos, exceto com o Chompras, né, que já estava com ele desde o começo, o Chompras e o Peterete, do Ramon Valdez, aparecia basicamente em quase todos os episódios. Chaparrão, ele né? também... o Chaparrão, você vê que mas o Chaparrão surgiu em 71, mas em 70 O Chaparrão mesmo... surgiu em setembro E de 71. o Chapatin que nasceu em um Super Gênios, ele se manteve em pequenos esquetes. Pois é. E também as paródias. Ele fazia muitas paródias.
Rainha de Sabá, Cleópatra, Dorian Gray, que é uma das paródias perdidas que eu adoraria conhecer para saber como era. Então, ele fazia esse leque aí de infinitos personagens e criou o Chapolin. Mas para cair no Chaves, tipo assim, em relação à data, né, que é o que a gente busca sempre esclarecer, que é um pouco mais difícil. Mas é exatamente isso, a gente tem que ver a cronologia. Essa cronologia. Beleza, a gente chega então nesse momento com o Chespirito já estabelecido numa grade, com esse formato, né? O formato ali já tinha sido definido. A gente, pelo menos quem pesquisa mais a fundo, né, o pessoal que realmente vai atrás da informação, sabe que Rubem Aguirre, né, o professor Girafales, foi o primeiro membro do elenco clássico, antes do elenco clássico se consolidar, a sair em algum momento do programa, né? Tanto que no livro, né, do Rubem Aguirre, ele cita essa própria saída, ele cita esse período ali, que aconteceu não em 71, mas um ano depois quase, no início de 72. Nesse período, ele interpretava já o Lucas Tanheda com o Chaparrón Bonaparte, né, a dupla de Los Chifladitos ali com o Chespirito. Essa ruptura deixa um espaço, e é nesse espaço que a gente acredita que Chaves foi criado. Segundo a Televisa, o Chaves substituiu um quadro que na época nem existia. Exatamente. É o que eu tô querendo dizer. Não tem a possibilidade do Chaves ter sido criado em junho de 71, como alega a Televisa, e o próprio Grupo Chespirito, que abraçou essa data, não sei porquê, porque o programa, o quadro que ele ia substituir ainda nem tinha sido criado, então não faz sentido. Tem que respeitar a cronologia. Mas o que o pai da obra diz? O que o criador diz? O que ele disse ao longo dos anos? Tem entrevistas, não só da Sônia Abrão, mas tem aquela outra entrevista que ele fala também sobre... ele fala rapidamente, tipo, Chapolin nasceu em 70, Chaves 2 anos depois, quase 2 anos depois. Exatamente. Em 2003 ele fala numa entrevista do programa do Davi Estrada, lá no México, creio eu, sei que o ano é 2003. E o repórter perguntou, né, quem nasceu primeiro, e o Chespirito, ele fala, e ele não fala sem receio, ele fala com toda certeza que o Chapolin nasceu primeiro, no final do ano de 70, o que a gente já sabe que é comprovado, que realmente aconteceu. Sim, a memória dele não estava falha. Pois é, ele falou sem titubear. E que Chaves nasceria por volta de março de 72. E também bate, né, com os registros que a gente tem das revistas da época. E outra coisa interessante que ele falou é que o Chapolin, quando foi criado, já estava programado, já tinha tudo friamente calculado. Ele já sabia que iria colocar o Chapolin no programa dele. E o Chaves não. O Chaves nasceu, como ele disse, sem querer querendo. Nasceu por um acaso. Ele não tinha pretensões de criar o Chaves. O Chaves nasceu por acidente. Eu acho que é válido a gente fazer uma observação muito pertinente. A gente já fez, mas é bom endossar. Porque muitas vezes quando o pessoal pega essa referência de 20 de junho, geralmente pensa que ela se refere à data que a sitcom Chaves, de meia hora, que é o formato que o SBT exibia, que estreou naquele dia. Porém, até o próprio Grupo Chespirito e a Televisa, donos das séries e que divulgam esta data, eles meio que dão a entender que aquela data diz respeito à criação do sketch Chaves. A criação do sketch Chaves dentro do programa de nome Chespirito. Tem até, inclusive, uma nota de jornal publicada pelo Avance, em 25 de fevereiro de 1973, que fala sobre a criação de uma série sola do Chaves. Eu falei sola. Algum de vocês vai querer ler ou mesmo faça a leitura? Pode deixar então que eu leia a parada aqui. Vamos lá. O Chaves do 8 dentro da programação do 8. Dentro da nova programação que o Canal 8 e suas afiliadas no país oferecerá a seus espectadores a partir de segunda, dia 26, se encontra a série Chaves, que começará a ser transmitida nessa segunda às 8h30 da noite, a cores e dentro da série Chespirito. Chaves, um personagem criado e interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, agradou boa parte do público pela ingenuidade, simplicidade e sinceridade dos seus pensamentos. O Chaves do 8, segundo relata o próprio Chespirito, é um personagem que o público pediu para que tivesse um programa próprio. Haverá também outro quadro cômico a cada semana, que irá variando, os sketches, entre parênteses aqui. Nessa nova transmissão,
Aparecem nos papéis principais Chespirito, Maria Antonieta de las Nieves, Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Virolo, Florinda Messa, Rubén Aguirre e Edgar Vivar. A direção de câmeras corre a cargo de Henrique Segoviano. Então, reafirmando, do Avance, no dia 25 de fevereiro de 1973, a publicação. Por que, então, na opinião de vocês, isso aqui, vocês decidem se vai para ou não, mas é porque realmente eu queria saber. Por que, na opinião de vocês, escolheram essa data, precisamente essa data, 20 de junho de 71?